Olá, boa noite, tricolor, torcedor de outros clubes. Terminou agora São Paulo 2, Santos 0. Uma vitória assim muito importante, ainda mais dando mais um gás aí para os próximos jogos. É bom a gente ver o São Paulo se recuperar da maneira que está se recuperando. Claro que a gente sabe que ainda é pouco, claro que a gente sabe que tem um caminho muito para percorrer, não só dentro de campo, mas fora de campo, né? Ainda mais com as situações da diretoria. Eu vou falar aqui dos tópicos do jogo, né? Que São Paulo começou ali, o Crespo começou com 3 zagueiros, né? Tipo, deixou Caleri no banco, Lucas no banco, né? O time dele não tava até ruim não. Tirando Sabino que, olha, enfim, que hoje fez umas presepadas, né? Mas por mais que o São Paulo tava ali, o Santos também tava dando um pouco de trabalho e tudo. Simplesmente o que facilitou pro São Paulo foi o lance da expulsão do jogador do Santos, né? Ele já tinha levado, claro que o lance que ele fez de falta foi sim para amarelo, foi, a gente sabe que foi. Só que naquele lance lá que ele chutou a bola, ele discutiu com o Enzo e com tudo, o que ferrou ele foi que simplesmente ele acabou, né, tipo, ali fazendo reclamação. Reclamou junto com o Enzo e o juiz acabou dando cartão amarelo pros dois. Né? Claro que teve a situação que esse juiz já ofendeu tanto os jogadores do Santos quanto tudo, só pra gente saber como é que é a arbitragem, né? Mas aí ele expulsou, né? E aí terminou 0 a 0. Depois no segundo tempo que o São Paulo até tentou aquela retomada, né? Claro que a entrada foi o Lucas que entrou, né? E ele tirou o Enzo, né? Aliás, o Enzo que, pelo amor de Deus, mais uns jogos aí que fica fazendo umas presepadas. Aqui eu vendo no HBO Max, deixaram o Marcos Antônio como craque em jogo. Eu não colocaria, eu colocaria o Danielzinho. Marcos Antônio, ele até ali ajudou um pouco, mas também deu umas presepadas ali de uns chutes ali que, olha, eu até falava aqui pra Janete aqui que, meu Deus, os caras treinam pra fazer isso, os caras perdendo o tempo da bola, Marcos Antônio, Enzo, até o próprio Danielzinho também, né? Foi complicado. E aí, simplesmente ali, no segundo tempo da jogada do Lucas, né? Foi ali que o Lucas começou, a gente sabe muito bem que o Lucas tá devendo, que o Lucas aos poucos tem que voltar, que sim, tem que... A gente espera mais dele, né? A gente sabe muito bem que ele não é mais um garoto, tem a parte física dele, mas a gente espera mais dele. E simplesmente numa jogada ali que ele começou ali, teve um bate pra cá, bate pra lá e tudo. O Tapia aproveitou a chance, o Tapia que é outro também que, olha, né, num chutes ali tudo, ele teve ainda sorte, a bola foi desviada, São Paulo 1 a 0. E ali o São Paulo aproveitou, né, já que tava com um a menos. E aí depois, tipo, no segundo, né, do segundo lance ali, do segundo gol do São Paulo, né, que a bola aproveitou pro Luciano, o Bandeirinha até tinha marcado ali impedimento, mas não tinha nada de impedimento. E a gente sabe muito bem que quando a bola chega nos atacantes, dá pro atacante aproveitar. E o Luciano aproveitou. É isso que tem que ser. Tá certo que ele, o Tapia, até o Caleri quando entra, que o Caleri depois entrou, parece que eles ficam buscando a bola e ficam cruzando para eles próprios. É uma coisa que o São Paulo, que o Crespo tem muito que trabalhar. Mas hoje a vitória foi importante, já deu um respiro a mais, que era isso que a gente esperava. Eu já vou falar já da partida do Flamengo que eu acompanhei lá no meu trabalho, mas não pude fazer análise, né? E foi importante isso, lembrando que a gente venceu a primeira da segunda batalha, hein? Vamos ter agora no Brasileiro, jogando com o Santos lá na Vila. Tá certo que é começo de Brasileiro, mas é sempre bom o São Paulo pensar para ganhar. Ainda mais ganhando em clássico, tirando um pouco da estigma de resultados ruins do clássico, a gente tem que aproveitar. E também você somar pontos no Brasileiro é importante. Mesmo para ter os 45 pontos, isso daí é importante. Então tem que aproveitar essa deixa, tem que aproveitar esse gás, essa confiança, e é isso que tem que fazer. Aí vamos para os tópicos, né? Primeiro que teve a vitória contra o Flamengo, que também foi importante. Vale destacar isso. A gente sabe muito bem que parece que a chegada do Rafinha contribuiu muito para isso, né? Que ele até falou ali tudo, porque o Crespo tava sempre com a desculpa de salário atrasado nisso, salário atrasado daquilo, que eu até falei pro pessoal, poxa, aqui, o São Paulo ganhou do Flamengo e ganhou agora do Santos. Tá certo que foi 2 campeonatos distintos, mas é que tá. O Crespo, semana passada, ele não falou, o São Paulo ganhou por causa de salário atrasado, ou agora o São Paulo ganhou por causa de salário atrasado.
Não que isso é certo, não que a gente tá passando pano, não. A gente sabe muito bem que tem que sim pagar o salário desses caras. Eu acho que até o Rafinha com o presidente Harry e não Potter está conversando sobre isso, mas isso também não é desculpa para ficar fazendo entrar de fralda lotada, né? Hoje o São Paulo teve postura, como teve contra o Flamengo, mesmo tendo a falta de qualidade que a gente sabe desse time, mas é isso que a gente espera do São Paulo, né? O São Paulo também foi importante, começando o Campeonato Brasileiro ganhando, e a chegada do Rafinha contribuiu muito e que continue nesse ritmo. Aliás, os clubistas nojentos da imprensa aí, né? Não vou só falar da Flamídia, mas dos outros palhaços do jogo aberto. E aí, vocês estão procurando o pênalti até agora, que não existiu? Falso pênalti? Fala aí, se vocês estão procurando, né? Por isso que eu não perco nem meu tempo com esses imbecis, com esses idiotas, né? E aí, também falando do Santos, já que a gente ganhou contra o Santos, o Dedé Mocó, né? Que a gente sabe que foi demitido, mas pra ele falar que ele pediu demissão, que ele falou que tá cuidando da família, isso, aquilo, aquilo, a polícia tá ali investigando e tá no encalço dele. Tá certo que é só investigação, não tem nada concreto, mas e aí? E aí, ô Dedé, que não deveria nem estar lá, aliás, um santista ridículo, que tava fazendo o que no clube lá no social pra prejudicar o São Paulo, né? Agora aí, ó. Se prepara, né? E, aliás, ele não foi o único, teve um outro que saiu. Parece que o Harry não pode estar fazendo a faxina lá e que ele continue fazendo isso. Ainda tem muita coja que tem que tirar. Tem a conselheira vitalícia que torce pro Santos que tem que sair, como a palmeirista. E os outros lá que estão preocupados só em ficar ali fazendo sei lá o que. Sei lá o que. Então, assim, que o São Paulo continue esse caminho assim de mudança, que é o que a gente espera. Por isso que eu estou falando. A gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer, tanto dentro quanto fora de campo. E que continue nesse ritmo. E é claro que, tendo essas pequenas melhores, esses pequenos caminhos, depois de a gente ter tirado o pior presidente da história do São Paulo ali. Aliás, que eu vou até dar um recado pro meu melhor amigo, que eu não vou falar o nome dele, né? Meu melhor amigo que falou que a torcida do São Paulo é ruim, que ele odeia a torcida do São Paulo, que a torcida do São Paulo é a pior que existe na face da terra. Ó, aqui no Morumbi, eles fizeram a diferença. Mais uma vez fizeram a diferença. Num horário tão ruim desse de sábado, num calor que tá, que acredito não só aqui em Piracicaba tá calor, mas acredito que lá também deve estar, né? Porque eu conheço muito bem o calor de São Paulo, por mais pouco que eu fui. E aí? E eu falei pra ele que não, cara, você não pode falar isso daí da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tá carregando o time pelas costas. Pode ser até sua opinião, respeito, mas discordo viamente de você. E hoje a torcida fez a diferença mais uma vez. Torcedores ali tá fazendo mais uma vez. Como eu sei que muitos fariam se pudessem ir lá pra Vila Belmiro, mas é ridículo essa coisa aí de clássico, torcida única aqui em São Paulo, né? Graças ao careca lá, safado, né? Pilantra, que eu não vou nem falar o nome dele, todo mundo já sabe, né? Que nunca gostei dele. E ele não é o único de lá, não. Tá? E como eu disse, eu não sou esquerda, nem direita, nem vertical, horizontal. Pra mim são tudo porcaria. São tudo bando de idiotas vagabundos ali. Eu não escolho esse lado, então, se for pra criticar esses filha da mãe, eu critico, né? Mas o vídeo aqui é só pra falar do time. Vitória importante, vitória ótima. Vitória que dá um ânimo a mais, não só na melhora dentro, mas fora de campo, e que a gente continue nesse ritmo. E é isso que a gente espera. E também uns recados a mais aí, falando aí para todos vocês aí que estão ajudando aí com os views, muito obrigado. Que vocês me ajudem também a ter mais inscritos. Para que eu consiga, como eu falei, eu sou um mero torcedor assim, do São Paulo, não sou jornalista. Ainda sou um jovem padawan aí comparado ao pessoal da mídia alternativa do São Paulo, mas eu quero ter o meu espaço e quero chegar no topo ali, junto à altura de muitos feras aí que eu acompanho, né? Barolo, Rony, o pessoal do Manicômio Tricolor também, a galera deles que tá me dando um apoio, uma força. Agradeço vocês também, tá? Que eu ganhei o porta-copos lá do Santander, lá do Hamilton, eu acho, né? Ó, eu deixei lá o meu endereço com vocês, tá? E também meu número lá pra gente também marcar a live quando for pra gente marcar, tá? Então eu tô agradecendo o apoio aí de todos vocês aí, tá, gente? Muito obrigado por tudo.
Eu sei, não só eu, como eu sei que muita gente está passando por um momento difícil. E ainda mais quando o seu time passa por um momento difícil, a gente fica mais triste ainda. Uma coisa é se a gente passa por um momento difícil e a alegria do seu time ganhando, ele ajuda a contribuir, mas às vezes não acontece isso. Mas graças a Deus, pelo menos nessas 2 últimas semanas, o São Paulo está contribuindo nisso e eu espero que continue assim. Mas agradeço a todos vocês. Também eu peço para vocês assim, não só daqui de Piracicaba, mas de Santos, de onde eu vim, de São Paulo, de todas as cidades, ainda mais nesse verãozão aí que tá muito quente, que vocês ajudem aí na contribuição da doação de sangue, que muitos bancos de sangue nesse tempo quente estão pedindo muito apoio de todo mundo que precisa. Eu vou ver se essa semana eu consigo fazer a minha contribuição também, vou deixar aqui registrado, então que vocês possam contribuir também para poder ajudar muito, independente do seu time, mas se for também um sangue tricolor, melhor ainda, não é, gente? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos vocês. E é aquilo, né? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, sempre a instituição, como o Rony Altieres fala, que eu espero também marcar uma live com você, hein, Rony? Então, que Deus abençoe todos vocês e mais uma noite abençoada para nós São Paulinos. E que continue nessa semana, gente. Então, alonce sempre.